É verdade. E agora damos as boas-vindas a esta família maravilhosa que nos vai fazer companhia. Família bem disposta e animada. Sónia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia. Bom dia, Joana. Olá, Duarte. Olá. Tudo Olá. bem? Bom dia. Bem disposto? Mais ou menos. Nervoso? Mais ou menos. Zero nervoso. Olha, o que torna esta família curiosa, vou só dizer assim curiosa, Sim. porque vocês falam disto de uma forma completamente descontraída e querem usar palavras muito específicas. Pai e mãe são cegos, não querem cá dizer invisuais. O termo não existe sequer. O termo não existe. Olha, já está a ralhar comigo, Sónia. Sónia, porquê é que tantas vezes as pessoas dizem não sou sexo, sou invisual? É como o aborto ou a interrupção voluntária da gravidez, é a mesmíssima coisa. É um eufemismo, é mais leve, talvez fira menos suscetibilidade, mas a verdade é que o termo invisual não existe. Um cego é um cego. Pronto, e vocês em momento nenhum ficaram chateados ou deixaram de estar porque alguém diz, olha, está ali um cego ou a Sónia é cega? Não. Claro. É o quê? Eu não. Eu Claro. percebo que não seja assim para toda a gente, porque cada pessoa é uma pessoa, mas a mim não me choca. Mas, portanto, pai e mãe cegos, filha e filho com visão 100%. Sim. Sim. E agora nós queremos é saber como é que isto tudo se encaixa. Sónia, nunca teve receio no dia-a-dia? Em criança sempre foi normal, tranquilo? Olha, isto é assim, eu nasci numa altura em que se sabia muito pouco sobre... Isto só para contextualizar, eu tenho um glaucoma bilateral congénito, eventualmente provocado por uma rubéola intrauterina e não se sabia mais nada. E, portanto, para terem uma ideia, os meus pais nem sequer sabiam se eu via ou não via, na primeira fase. E, portanto, eu fui crescendo com uma vida normalíssima, igual à dos meus irmãos. Eu não era completamente cega, via muito pouco, mas não era completamente cega. Mas o que é que via? Era Não sombras? sei, não sei dizer. Mas os Talvez nada, os óculos não funcionam aqui, pelo menos para mim não funcionavam. Eu devia ter visto, sei lá, 1%. Ok. Pronto. Eu sei que não era completamente cega, tinha alguma... Eu não consigo quantificar quanto é que eu via, mas via qualquer coisa. Não era suficiente para ler, não era suficiente para, sei lá, para ir na rua e ler placas ou ver números de autocarros, não era suficiente para nada disso. Ok. A verdade é que, segundo os meus pais, eu não batia com a cabeça nas paredes. Mas os seus pais nunca se deram conta que não via. Não, os meus pais sabiam. Os Sabiam, meus pais mas depois é que sabiam que eu perceberam. nasci com o problema, o médico não conseguia avaliar na altura qual era o impacto disso e fomos vendo com o tempo. Pronto. E no caso do Fernando, como é que foi? Foi mais ou menos da mesma forma. Eu vi, talvez menos do que a Sónia viu. Aquilo que eu vi permitiu-me ter noções de cores, por exemplo, pelo menos aquelas cores primárias, não é? Algumas formas, porque quando eram formas grandes conseguia ter essa percepção. Em termos familiares, comecei a ser intervencionado muito cedo. A primeira operação que fiz foi com 22 dias de vida, em Barcelona, que na altura era o que estava, enfim, qualificado para este tipo de situação. Pensa-se, e segundo os relatórios da altura, que valem o que valem, também terá sido por glaucoma e coincide com uma história de uma criança com a qual a minha mãe teve contacto e que estaria infectada com rubéola. E, portanto, eu fui operado umas 5 ou 6 vezes. Os progressos foram, para não dizer nulos, muito poucos. E pronto, e as coisas foram andando. Os meus pais sempre tiveram uma atitude de abertura, encararam a situação, enfim, pelo menos para comigo de uma forma normal. Nunca me fecharam em casa, como tantas histórias que se ouvem por aí. Eu sempre estudei, por exemplo, em escolas públicas, nunca tive em escolas especializadas. Mas tinha apoio. Tinha apoio do Ministério, sim. Havia uma professora do Ministério que ia à escola 1 ou 2 vezes por semana fazer, digamos assim, a transcrição, se quiser, dos textos, das fichas que eram dadas para a turma fazer, para Braille, e depois vice-versa, as minhas respostas, para que os professores pudessem depois corrigir. A Sónia tinha um truque muito interessante nas aulas, que era gravava as aulas para depois em casa perceber tudo o que foi dito. Mais tarde. Pronto, Para mais inicialmente eu tenho uma experiência diferente do Fernando. Eu estou numa escola específica para crianças cegas e com baixa visão. Essas escolas já não existem. Neste momento em Portugal pratica-se o chamado ensino inclusivo, mas na altura que eu fui para a escola não havia. Havia o ensino especial e eu frequentei uma escola, que era o Instituto António Vicente de Castilho,
para crianças cegas. Estive lá até ao 3º ano. No 4º ano entenderam que eu tinha condições para ir para o ensino regular e só no 4º ano é que eu fui para o ensino chamado público, nas escolas comuns, com o apoio do Ministério em paralelo. Mais tarde, já no liceu, eu comecei por gravar as aulas. Alguns encaravam isso bem, outros não queriam muito, mas bom, lá fui conseguindo, fui gravando as aulas. E depois era bom para mim porque eu assistia à aula 2 vezes. 2 vezes, seja, claro. assistia na aula e depois, quando tinha que a transcrever, eu nunca consegui ler por gravações. Tinha que a transcrever e depois isso acabava por funcionar como uma forma de estudo. Com método de estudo. Era muito cansativo.